Termina tão tarde. Vamos tentar terminar até às 8, mas fiquem à vontade aí para participar. O intuito é que a gente converse junto. Então, o capítulo 9, que é o capítulo que a gente vai estudar agora, de eventos finais, o tema é leis dominicais. Ele vai falar aí de leis dominicais, alguns aspectos relacionados às leis dominicais. E a gente sabe que esse vai ser um ponto aí de controvérsia nos últimos dias, a questão da imposição de uma lei dominical. E eu pergunto para vocês, né, tá bem no começo para fazer pergunta, né, mas é bom para vocês já perderem aí, já começarem a participar. E o que vocês pensam? Por que a controvérsia final vai ser justamente sobre a lei dominical? Por que vai estar envolvido a questão do domingo na última crise? Vai ser o domingo o ponto aí que vai separar os adoradores, os que realmente adoram a Deus e os que adoram a besta. Alguém sabe me dizer isso aí? Eu vou ler aqui um texto de eventos finais do capítulo que a gente leu. Para quem estiver usando o aplicativo, na página 123, o parágrafo 3. O texto diz assim: durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do quarto mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz: Eu, através, eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Porei em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. Então, aí no começo de eventos finais, a gente vê o pensamento de Satanás de fazer essa mudança, de mudar aquele que é o memorial de Deus. E o texto diz aqui, né, que fala colocar ali o domingo que não leva as credenciais de Deus. E quando a gente fala de lei dominical, esse é o primeiro aspecto aí que a gente precisa compreender. Por que o domingo não leva as credenciais de Deus? Por que é justamente esse mandamento que vai ser alterado? Então, se vocês atentarem bem, quando vocês olham para os 10 mandamentos, um mandamento que mostra que é o selo de Deus, o sábado não é o selo de Deus à toa, simplesmente, né, porque arbitrariamente foi decidido que esse seria o selo de Deus. É porque esse mandamento é diferente dos outros. No sábado, no quarto mandamento, ele é o selo de Deus, por quê? Porque ali no mandamento está o nome de Deus, um selo ali dos antigos governantes, dos antigos, dos reis, tinha essas características. Tinha primeiro o quê? O nome do rei. Também tinha ali a função do monarca, né, do rei, qual que era a sua função e a sua esfera de, de ação, a localização, onde ele tinha autoridade. Isso tudo você tem no sábado. Ali no sábado é o mandamento que faz referência ao nome de Deus, à função de Deus, o porquê que ele tem autoridade, porque em 6 dias fez o Senhor, ou seja, a função de Deus. Deus é criador, então por isso ele tem autoridade e também fala aonde é a autoridade de Deus, nos céus e na terra, né? Coloca a autoridade de Deus de forma ampla. Então, essa aí é a importância do sábado. É por isso que Satanás, estrategicamente, ele quis retirar a autoridade de Deus. Então, ele decidiu, eu vou modificar o quarto mandamento, porque o quarto mandamento mostra a autoridade de Deus, mostra as credenciais de Deus, como está aí no texto, no texto que nós lemos de eventos finais, né? Na primeira página, no terceiro parágrafo. Então, essa questão das leis dominicais, ela envolve, antes de tudo, uma briga entre a autoridade de Deus e a autoridade de Satanás, a autoridade da besta, que, movida aí por Satanás, vai impor um mandamento no lugar do sábado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver quando nós estamos estudando aí sobre as leis dominicais. E aí, essa mudança do quarto mandamento, quando entra o domingo, por que é uma questão de autoridade? Porque a gente viu um motivo porque o sábado mostra a autoridade de Deus. E se o sábado é modificado, isso mostra o quê? Se realmente o sábado pode ser modificado, mostra que a besta, ou o chifre pequeno de Daniel 7, tem poder
para mudar a lei de Deus. Então, isso é uma grande autoridade. A gente teria que reconhecer ali que eles têm uma autoridade para agir como se fosse o próprio Deus. O chifre pequeno age como se fosse o próprio Deus. Então, é por isso que o primeiro título aí, né, do capítulo, Leis Dominicais, fala o desafio de Satanás à autoridade de Deus. Então, a gente vê a importância aí desse mandamento, por que o sábado é o selo de Deus e por que o domingo é a marca da besta. Eu queria ler aqui ainda com vocês, só para que vocês vejam essa briga por autoridade. Não são textos do livro Eventos Finais, eu vou ler alguns textos só, né? Se vocês tiverem outros textos que queiram compartilhar do livro, ou também da Bíblia, ou outros materiais, fiquem à vontade. Eu não vou ler todos os textos, porque, como vocês viram, o capítulo é bem extenso, são muitos os textos. Eu vou abordar aqui alguns tópicos. Então, primeiro tópico, eu estou abordando a autoridade que a gente encontra no sábado. E aqui eu vou mostrar, vou ler aqui para vocês textos de material católico. São todos textos aí ou de enciclopédia católica, são textos doutrinários católicos, para a gente ver qual que é a visão que eles têm a respeito do domingo. Olha só, numa enciclopédia católica que fala aqui sobre o Papa, diz o quê? Fala assim: Pedro e seus sucessores, falando dos papas, têm poder para impor leis preceptivas e proibitivas, poder igual para assegurar dispensa destas leis e, quando necessário, anulá-las. É o seu direito de julgar as ofensas contra as leis, impor e suprimir penalidades. Esta autoridade judicial inclui também o poder para perdoar pecados. Então, a gente está vendo aqui a esfera que a besta pretende ter, né? O domínio aí que ela pretende ter, a autoridade que a besta pretende ter. Vou ler aqui mais um texto que fala de um catecismo católico de uma pessoa específica, né, que chama Quinan, e diz assim, esse texto é bastante interessante, fala assim: quando os protestantes profanam o sábado pelo trabalho, então não está falando de católico, está falando aqui de protestantes, a gente sabe que as leis dominicais no final vão envolver o mundo inteiro, e fala, quando os protestantes profanam o sábado pelo trabalho, ou seja, o 7º dia da semana, seguem eles a escritura como sua única regra de fé, encontram eles esta permissão claramente exposta no Sagrado Volume, ou seja, na Bíblia. Então, é um questionamento que a enciclopédia católica faz. Ela fala, como os protestantes obedecem, não guardam o sábado e procuram guardar o domingo, eles encontram essa autorização na Bíblia, e olha o que eles mesmos respondem aqui no material católico. Diz assim: pelo contrário, para esta prática, eles têm apenas a autoridade da tradição. Profanando o sábado, eles violam um dos mandamentos de Deus, mandamento que ele nunca abrogou. Olha só, essa é a visão católica. Um católico que conhece a doutrina católica, ele nunca vai dizer assim: não, a Bíblia não fala para guardar o sábado. Não. O entendimento doutrinário católico é que, pela Bíblia, você deve sim guardar o sábado. Mas eles têm autoridade. Como o Papa, eles entendem que é o sucessor de Pedro, eles entendem que ele tem autoridade para mudar as leis de Deus. Então, na Bíblia, quem entende mesmo aí da doutrina católica vai dizer, pela Bíblia, a guarda é do sábado, é o sábado que deve ser guardado. Mas a igreja tem autoridade para modificar o sábado. Então, quando os protestantes estão guardando o sábado, o que eles dizem? Eles não estão reconhecendo a autoridade da Bíblia, eles estão reconhecendo a tradição, eles estão reconhecendo que o Papa tem autoridade para mudar a lei de Deus. É isso que eles estão dizendo. Então, a gente vê aí como que é uma discussão aí pela autoridade. E sobre esse assunto, o último texto que eu vou ler aqui, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, aí pode levantar a mão aí pelo botão aí que a gente passa a palavra. Mas eu vou ler aqui um último texto para falar sobre essa questão da autoridade, né, entre a briga pela autoridade dentro da guarda do sábado e do domingo. Então, em mais um material católico, olha o que diz aqui. Cita os adventistas do 7º dia. Fala assim: se a Bíblia é o único guia para os cristãos, então o adventista do 7º dia está certo. Olha só, material católico. Eles falam assim: se a Bíblia é o único guia realmente, então o adventista do 7º dia está certo em observar o sábado como judeu. Entretanto, como os católicos aprendem o que crer e o que fazer da divina e infalível autoridade estabelecida por Jesus Cristo, a Igreja Católica fez do domingo o dia de descanso nos tempos apostólicos para comemorar a ressurreição de Nosso Senhor neste dia para distinguir claramente o judeu do cristão. Então, eles estão dizendo, olha, se a Bíblia é a única regra de fé, então os adventistas estão certos.
Mas o que a gente entende é que a Igreja Católica tem autoridade e ela modificou aí o dia de guarda para o domingo para comemorar a ressurreição de Jesus. Então, essa é a primeira coisa aí que a gente precisa entender, que vocês têm que ter atenção quando estudarem sobre as leis dominicais e sobre essa situação final ali da guerra, né, entre a besta com a união, com o falso profeta, que vai guerrear contra os santos. É uma briga pela autoridade. A outra coisa que é interessante, um outro tema que eu acho interessante a gente observar é o seguinte: o sábado, o domingo, no final, ele está relacionado a um teste, a uma prova. Todos nós precisamos ser provados. E o domingo ele vai ser uma prova global. Como vai existir um decreto dominical, todos vão ser testados ao mesmo tempo. E ali a gente vai decidir de que lado a gente vai ficar. Se a gente vai reconhecer a autoridade de Deus ou a autoridade da besta. Então, Ellen White ela faz menção a isso, ela fala que o domingo ele vai ser justamente o ponto em litígio, né? Nesse capítulo aí, né? Isso. Ela fala, né? Ela fala que vai ser colocado como um ponto de litígio, né? E ela diz assim, em um grande conflito: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, ela bota aí a questão do domingo como a prova final. E no livro Eventos Finais, é uma coisa importante para a gente atentar, né? Às vezes, nós somos adventistas e a gente pode pensar, aquela pessoa guarda o domingo, ela vai se perder porque ela recebeu a marca da besta. Uma pessoa que guarda o domingo hoje, ela não recebeu a marca da besta, porque ainda não foi imposta aí uma lei dominical. Então, isso quando for algo colocado, né, for colocada essa lei dominical e todos estiverem esclarecidos, aí sim que o domingo se torna a marca da besta. É uma coisa importante para a gente saber. E Ellen White comenta isso no livro Eventos Finais. Ela diz assim: a observância do domingo não é ainda o sinal da besta. Olha só, ela deixa bem claro aí no livro Eventos Finais, a página 246. Só que essa referência eu não peguei no aplicativo, talvez esteja um pouco diferente. Oi? Eu acho que não está nesse capítulo, acho que em outro capítulo. Mas ela diz claramente que a observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará esse tempo que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Então, ela está tornando claro o que nós, como adventistas, devemos acreditar, que é pessoas sinceras que guardam domingo. No final dos tempos, só vai haver dois grupos. Os salvos vão guardar o sábado, e quem não guardar o sábado vai adorar a besta. No final, só vai haver dois grupos, os 144 mil e os que adoram a besta. Né? Isso que a gente encontra na Bíblia. Mas isso só vai acontecer quando o domingo se tornar a marca da besta. Para isso se tornar a marca da besta, tem que ser imposta aí a guarda do domingo. Né? Então, são coisas aí importantes para a gente analisar. E a outra coisa é a gente que é importante a gente ver é como o domingo ele vai entrar, é uma questão religiosa que vai entrar na esfera civil, é uma questão religiosa que vai entrar na esfera civil. Alguém aí tem o livro A Lei Dominical Nacional, já ouviu falar desse livro? Não sei se eu consigo, se alguém consegue levantar a mão, se eu consigo ver aí. Assim. Não sei se alguém tem o livro A Lei Dominical Nacional do Jones. Não? Bom, se ninguém tem esse livro, é um livro que eu... Tem uma pessoa aqui. O Enzo e o Gustavo. Né? Você já leu, Gustavo, esse livro? Ainda não? Enzo, você já leu? Fez que sim. Tá certo. Então, o Enzo já leu, o Gustavo tem, ainda não leu. Mas quem não tem, vale a pena. É um livro da Editora dos Pioneiros e vale muito a pena a leitura desse livro, A Lei Dominical Nacional. Esse livro é um livro de Jones e perto ali de 1888, foi um senador americano, o senador Blair, em 1888, ele propôs uma lei para que passasse ali no Senado, uma lei dominical para que essa lei passasse no Senado. E o Jones
foi lá para defender a liberdade religiosa. Ele não foi apenas para defender a questão do sábado ou domingo, ele foi para defender a liberdade religiosa e, consequentemente, ir contra essa lei que tirava a liberdade religiosa das pessoas. Então, esse livro ele é muito interessante porque o Jones ele mostra os argumentos que ele apresentou ali no Senado. Então, ele mostra o debate que ocorreu ali, colocando os argumentos dele. É muito interessante. E a ênfase dele não era a questão se a gente deve guardar o sábado ou o domingo, mas a questão da liberdade religiosa. Então, essa questão é uma coisa muito importante para a gente, porque é algo que a gente precisa entender, que a liberdade religiosa deve existir. A liberdade religiosa não pode tocar, a lei civil não pode tocar na liberdade religiosa. O Gustavo comentou que está lendo o livro Estudos sobre Fé, de Jones, e é muito bom, realmente, esse livro é muito bom. Eu acho assim que, dos livros teológicos, Gustavo, esse é o meu livro favorito, Estudos sobre Fé, um livro que eu gostei bastante, muito, muito bom mesmo. Também vale a pena a leitura. Mas então quando a gente vê essa questão da liberdade religiosa, é quando o Estado ele começa a afetar, agir na vida religiosa das pessoas, impedindo a liberdade religiosa das pessoas. Então, é importante a gente separar, e é isso que acontecia, esse é o argumento ali do Jones, que a gente separe a lei civil da lei de Deus. Aquilo que é de César e aquilo que é de Deus deve estar sempre separado. E nós precisamos atentar a um aspecto que eu quero destacar aqui também. Como cristãos, nós precisamos, é inevitável que a gente atente para a obediência das leis civis. Pegue aí, nesse capítulo do Eventos Finais, quem tiver com o aplicativo, a página 142, procurei no aplicativo, vai à página 142, eu vou ler o que está no primeiro parágrafo da página 142. Podem achar aí. Alguém está com o aplicativo? Alguém pode ler para mim? Não sei se a Helena, você está com o aplicativo, vi você procurando. Não. Para quem tem um livro, está no último subtítulo. É o segundo parágrafo do último subtítulo. Você achou? Eu achei. Então, você quer ler? Não sei se tem outra pessoa comigo. Alguém encontrou aí? Sem o livro? Então, eu posso ler. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como um sistema estabelecido por determinação divina e por preceito e exemplo, e ensinará a obediência a ele como dever sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Olha só, para só um pouquinho aqui, velho. Olha o que o texto diz. Atente aí para o que o texto acabou de dizer. Que o povo de Deus vai reconhecer o governo humano como um sistema estabelecido por determinação divina. Ou seja, o governo foi estabelecido por determinação divina. É o que a gente encontra em Romanos, no capítulo 13. E o próprio quarto mandamento também engloba as autoridades também. A autoridade civil. As autoridades civis. Muito bom. Quando a Light fala, quando a Light comenta o quarto mandamento, mas aí o texto de Romanos 13 comenta bastante sobre isso, né? Sobre a autoridade civil. E está dizendo que nós, como povo de Deus, devemos reconhecer as autoridades civis. E segue dizendo ainda, e por preceito e exemplo, ou seja, preceito é você defender a ideia e pelo exemplo, agir conforme isso, ensinará a obediência a ele como o quê? Como um dever sagrado. Vocês já pararam para pensar nisso? A verdade é que a obediência às leis civis, quando as leis civis não estão interferindo na lei de Deus, não estão indo contrariamente aí os princípios que cabem só à lei de Deus, ou indo contra, impondo uma transgressão da lei de Deus, ela deve sim ser obedecida. Ellen White fala que é um dever sagrado. Então, a gente tem que saber que esse é um dever sagrado que chega até nós. Isso deve envolver aí todos os aspectos, né? Toda a esfera de ação. Então, a gente fala de lei civil, você vai pensar em tudo. Nos impostos, quando Deus foi questionado, quando Jesus, né, que Deus foi questionado sobre o imposto, ele falou, dê a César o que é de César. Foi dito isso. Muitas vezes a gente sonega o imposto e estamos aí tirando de César o que cabe a César. A gente não obedece às leis aí que tem essa imposição. Ou no trânsito a gente deixa de lado as leis civis, ou a gente dá uns jeitinhos aí nas filas, ou qualquer outras coisas, buscando aí transgredir essas leis que nós devemos ter também como um dever sagrado. Essa expressão que é usada aí deve ficar na nossa mente. Esse texto aí que fala de dever sagrado está aí no Eventos Finais, eu acho que é um texto que está em Atos dos Apóstolos, né?
mas está aí no capítulo de eventos finais. Depois vocês podem ler o texto completo, eu acho que está em Atos dos Apóstolos. Depois vocês checam aí no livro Eventos Finais. E aí avança para outro aspecto. Mas, quando as suas reivindicações estão em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso é um princípio. A gente tem que obedecer a Deus antes do que aos homens. Se os homens estão impondo algo que vai contra a autoridade de Deus, a gente deve obedecer a Deus. A gente deve procurar agradar a Deus antes do que os homens. Isso é algo que a gente fala, mas às vezes em situações práticas a gente não faz isso, né? Tem vezes que a gente está junto com outras pessoas. Aí você fala, não, para não constranger a pessoa, eu vou agir dessa forma, né? Eu vou me portar diferente, porque as pessoas estão ali, elas vão ficar incomodadas, elas não conhecem essa verdade. Eu não consigo encontrar um princípio bíblico que diga isso, né? Então, você está ali, aí você vai se comportar diferente para a pessoa não se sentir ofendida. Não, o princípio bíblico é agradar a Deus antes do que aos homens, não a ficar procurando agradar aos homens, né? Às vezes a gente está numa situação, algo que a gente não deve comer, que foi ensinado por Deus, a gente fala, puxa, mas eu vou desagradar a pessoa. Eu não consigo encontrar esse princípio bíblico. O princípio que eu encontro é agradar a Deus antes do que aos homens. Então, a gente ter essa atenção aí, né? Quando a lei for contrária à lei de Deus, ela deve ser rejeitada. O grande exemplo disso que vocês podem encontrar na Bíblia, que é um paralelo muito grande com Apocalipse 13, que fala da lei dominical, é Daniel 3. Daniel 3 e Apocalipse 13 têm um paralelo muito grande. A gente vê ali uma imagem sendo erguida para ser adorada, e aquelas pessoas que não adorarem a imagem vão receber um decreto de morte, recebem ali, né, um decreto de morte. A gente vê isso acontecendo no capítulo 13 de Daniel. Isso é o que acontece também em Apocalipse 3, né? Desculpa, em Apocalipse 13. Então, a gente vê que ali era o Estado, era a Babilônia interferindo na vida religiosa das pessoas, porque estava querendo dizer quem que aquelas pessoas deveriam adorar. Sempre que há união entre o Estado, sempre que há união entre o poder civil, o Estado, e o poder religioso, há grandes problemas. A gente vê aí a Inquisição e muitos outros exemplos que a gente vê quando o Estado passa a querer interferir na vida religiosa das pessoas. Então, a liberdade religiosa ela é algo muito importante, né? E ela deve ser defendida. A gente precisa buscar também um Estado laico. E eu acho interessante, né? Porque há poucos anos atrás a gente lia Apocalipse 13, eu não sei para vocês, né? Mas às vezes a gente ia dar um estudo sobre Apocalipse 13 e parecia algo tão distante, as ideias que estão ali, né? A gente falava ali de que teria algo que você deveria fazer, que se você não fizesse aquilo, você não poderia comprar e nem vender. O Estado iria interferir, impedindo você de comprar e vender. A gente achava, não, isso aqui é algo que nunca vai acontecer, não, algo difícil. A gente ficava pensando, né, sei lá, como que vai ser a marca da besta, um chip, como que vão ser as compras, como que o Estado vai controlar isso. Mas eu achei triste por um lado, mas interessante por outro, de que a gente vivenciou isso de uma forma muito intensa alguns anos atrás. Quando veio aí o Covid, o que aconteceu? A gente não pôde comprar e vender. Algumas coisas a gente não podia comprar e vender em defesa de um bem comum. O bem comum estava em jogo. Algumas pessoas se tornaram ameaça. E se elas saíssem ali, elas estavam ameaçando as outras, porque você tem que ficar em casa, senão você vai matar a outra pessoa que está ali andando na rua, né? Então ficou, e aí as pessoas começou a criar um ódio, né? As pessoas tinham assim, puxa, tá vendo como ela é irresponsável, tá querendo trabalhar, fique em casa, né? Fique em casa, e cada um ia fazendo, agindo dessa forma, e as pessoas ali eram impedidas de ir para o comércio e vender ali o que tinham para buscar mesmo a sobrevivência. Isso a gente viu direto acontecendo. Então, foi algo que me impressionou. Tanto as pessoas não podiam vender, não podiam abrir o seu comércio, como também não podiam comprar. E o Estado buscou aí, de todas as formas, agir de formas autoritárias, muitas vezes, né? Impedindo, por exemplo, pelo menos onde eu moro no Amapá, né? Tinha uma lei lá que você não podia visitar os seus familiares. Durante um tempo foi apertado ali os lockdowns, né, que fizeram, você não podia visitar os seus familiares, né? Então, assim, o direito de ir e vir retirado. Então, assim, quando a gente percebeu o quê? Que quando se cria uma possível ameaça, as pessoas podem
agir dessa forma. Não sei, é um assunto que pode ser um pouco controverso. Há muitas coisas que a gente pode discutir aí sobre isso, mas a gente vivenciou isso que está descrito aí em Apocalipse. E a gente vê como que as pessoas agem quando acham que outras são ameaças. Os seres humanos são egoístas, né? Então, buscando ali os próprios interesses, e quando acham que os outros são ameaças, eles fazem qualquer coisa. Foi assim que agiram. Eu não sei aí qual que foi a experiência de vocês, né, com o Covid. Eu ficava sempre nos hospitais, né? Eu trabalho no hospital, eu tinha que fazer exame para o pessoal com Covid, e a gente via diversos comentários, né, falando do comportamento das pessoas. E quando eu pelo menos, ouvi assim, muitas vezes as pessoas falando assim: quer sair de casa? Quer sair de casa? Então assina um termo. Né? Assina um termo para que, se você precisar de um respirador, não sei se vocês chegaram a ouvir esse tipo de coisa, se você precisar de um respirador, você fala que não vai querer respirador quando for para o hospital, né? Porque você está se colocando em risco e vai ocupar um respirador que poderia ser usado por mim ou poderia ser usado por outra pessoa. Então, havia esses argumentos, o pessoal falava isso nas redes sociais, né? Eu fico pensando, que tipo de argumento, né? Está querendo dizer, você vai se colocar em risco, se você pegar Covid, você mesmo também que paga imposto, você não vai ter direito a um respirador. Olha o pensamento que as pessoas têm. E que pensamento a gente imagina que não vai surgir no final dos tempos? Eu fico imaginando isso, né? As pessoas não defendem assim, né? Não falam, não, fume. Se você fumar, pode fumar, mas assina um termo aí que, se você for, né, para o SUS, se você não tiver câncer de pulmão, você não vai ter direito a nenhuma das terapias ou cirurgia ou nada. Ninguém faz isso. Né? Fala, quer comer chocolate? Come chocolate. Come chocolate. Precisa ser chocolate. Mas se você ficar diabético, né, se você ficar diabético e precisar fazer diálise, você assina um termo para não ter diálise. Ninguém faz isso. As pessoas querem a liberdade delas, né, de comer o chocolate, né? Mas quando isso também envolve a parte aí do Covid, da saúde, mas quer interferir na liberdade das outras pessoas. Então, se cria uma narrativa de um bem comum, quando não, a gente não pode interferir, né, nesses aspectos da vida das pessoas. As pessoas pagam impostos e devem ter direitos, mas a gente vê como uma mentalidade foi totalmente modificada. Aí, na página 125 do Eventos Finais, se vocês quiserem ler, essa do aplicativo, 125, eu vou ler o que está no parágrafo 3. Então, Eventos Finais, página 125, eu vou ler o que está no parágrafo 3. E fala justamente da mudança desses princípios. Diz assim: o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que, se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propagam a falsidade e a ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Então, Ellen White está falando assim: olha, vocês estão indo ali para os princípios da Inquisição. Foi na Inquisição que houve essa união da Igreja com o Estado, e a gente viu o que aconteceu. Foi na Inquisição que esses princípios ali foram feitos, de perseguição. Então, muitas pessoas estão achando, naquela época, né, que isso passou, acabou que esse texto é de 11 de dezembro de 1888, então ela está falando daquele contexto do senador Blair, quando o Jones fez a defesa que está no livro, na Lei Dominical Nacional. Então, as pessoas não percebiam, estavam defendendo algo que elas não percebiam, que iam totalmente contra o direito de liberdade das pessoas. E aí, na página 136 do Eventos Finais, comentando, Ellen White comenta um texto bíblico, né, no parágrafo 5, página 136, parágrafo 5, ela comenta assim: João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. E ela cita Apocalipse 18 e 17. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Então, ela comenta como que vai ser a situação final. As pessoas vão estar unidas em um só pensamento, né? Tem estes um só pensamento. E justamente nessa união vão perseguir outras pessoas. Não sei se vocês se lembram, outros momentos em que o povo tinha um só pensamento, né?
O primeiro momento assim que eu me lembro na Bíblia em que essa expressão é usada foi em Babel. Se vocês lerem aí, quando eles estavam construindo a Torre de Babel, é dita: o povo era um. Então, o povo era um, eles estavam unidos em o mesmo propósito. E Deus teve que ali pegar e promover a separação. Como que Deus fez a separação? Dando o dom de línguas. As pessoas agora tiveram línguas diferentes, não conseguiam se comunicar, e como não falavam a mesma língua, elas se separaram porque não conseguiram continuar com o mesmo propósito. Mas é dito ali que o povo era um. Eu acho interessante, né, porque naquele momento o povo só existia uma língua, então todos falavam a mesma língua. O povo era um, Deus quis separação, deu o dom de línguas. Depois, no Pentecostes, havia várias línguas. E para eles se tornarem um, que também no Pentecostes o povo se torna um, eles se tornam uma unidade, Deus dá também o dom de línguas, porque agora existiam muitas línguas e eles precisavam falar as várias línguas ali que existiram, e eles passam a ser um no Pentecostes. Então, essa questão de ser um, que Ellen White destaca aí, é algo interessante para a gente analisar para os últimos dias, porque nós, como povo, somos chamados também a sermos um. Se vocês lerem João 17, é a oração que está ali, né? Para que nós sejamos um, e não uma unidade qualquer, mas para que nós sejamos um, assim como Deus e Cristo são um. Como que Deus e Cristo são um? Vocês conseguem imaginar a unidade que existe entre o Pai e o Filho, e a unidade que deve existir entre mim e vocês, entre nós aqui? É uma unidade muito grande. As pessoas falam: não, vamos manter a união e deixa aí a doutrina de lado, né? Esse ponto não é assim. Vocês conseguem imaginar uma conversa dessa entre a divindade? Deixa essa doutrina de lado, né? O pai pensa de um jeito, o filho pensa de outro, mas eles vão continuar unidos. Isso não é a unidade pela qual nós encontramos a oração em João 17. A unidade entre o pai e o filho é uma unidade doutrinária, uma unidade... Isso, uma unidade de pensamento, uma unidade de propósito, né? É uma unidade muito grande. Então, vocês podem perceber que é uma unidade verdadeira, aquela de João 17, que deve existir entre o povo de Deus, e uma unidade falsa, por exemplo, como a gente viu em Babel. E como que é essa unidade falsa? Nós, como adventistas, já ouvimos muito falar da união das igrejas, né? Quando a gente não ouviu falar da união das religiões. Então, Satanás ele busca uma unidade, é sempre uma contrafação, ele busca uma unidade que vai impor as leis dominicais. Então, a unidade com a união das igrejas, que é o ecumenismo, que a gente comenta aí. As pessoas são unidas ali. Agora, no ecumenismo, eles não buscam assim: vamos ter uma unidade doutrinária, vamos entender qual é a verdade para termos um só pensamento. Não é isso que acontece. A ideia do ecumenismo é: você tem a sua religião, eu tenho a minha, mas Deus é um só, cada um vai do seu jeito aqui e vamos seguir. Isso aí é a unidade de Babel. Então, a gente não pode trazer... a gente não pode... A gente não pode trazer essa unidade de Babel para dentro da igreja. A gente não pode ter esse mesmo pensamento, né, de falar: não, cada um aí tem o seu pensamento, eu acho isso, você acha aquilo. Não, a gente tem que fazer como os pioneiros, para a gente se diferenciar disso, né? A gente tem que pegar um ponto em que a gente não concorda, estuda com humildade, reconhece o erro, busca Deus em oração, estuda para chegarmos à unidade doutrinária. Porque essa unidade de Babel, essa unidade do ecumenismo, é Satanás que promove. E essa unidade vai levar à perseguição ali no final. As pessoas vão estar unidas, como Ellen White comenta no Eventos Finais, tem esses um só pensamento. As pessoas vão ter um só pensamento, mas afastado do pensamento de Deus, cada um de um jeito, mas indo contra um suposto inimigo comum que não está fazendo o que a maioria está fazendo, que não está guardando o domingo e que por algum motivo vão ser vistos aí como ameaça à sociedade. E dentro desse inimigo comum é que vai ter essas ações. Então, outro ponto aí que a gente precisa entender aí quando a gente fala do domingo, da liberdade religiosa, é entender como que acontece esse processo. Então, a gente buscar, né, uma unidade verdadeira. E aí, como eu achei interessante alguns textos, eu não sei se chegou a separar, eu acho que eu tenho aqui. Uma coisinha, para quem perguntou, a gente, na verdade, não está seguindo por subtítulo. A gente está indo mais pelos assuntos e conversando. Sim. Mas a gente não está indo subtítulo específico. Eu não estou indo com subtítulos porque são muitos assuntos que foram aqui. Eu resumi alguns assuntos principais. E para o nosso estudo de 1 hora, né, acaba que são
são muitas páginas, então eu dividi aí por assuntos. Mas se vocês tiverem outros assuntos, fiquem à vontade para falar. A gente trata aí de outros assuntos que vocês acharem interessantes. Eu separei alguns, podem comentar dos meus assuntos, mas comentem de vocês também, podem ler os textos que quiserem. Tem uma pessoa que levantou a mão, pode falar. Está com o nome iPhone aqui. Oi, irmão, obrigado pela oportunidade. Esse assunto do decreto dominical, volta, né, da união entre igreja e Estado, tão abordado por Ellen White, principalmente no livro Grande Conflito, não era um pensamento novo, por incrível que pareça, é um pensamento antigo, já há mais de 1000 anos. Esse pensamento de unir a igreja com o Estado, ele existe. Aliás, a gente pode ver ali os primeiros indícios nos escritos de Santo Agostinho, né, um teólogo muito reverenciado entre os cristãos católicos, na qual a montanha, melhor dizendo, de Daniel capítulo 2, que nós entendemos que ali é a Nova Jerusalém que se estabelece na terra, ele dizia que aquela montanha é o domínio da igreja sobre o Estado, sobre todo mundo, e que a igreja deve exercer um domínio hegemônico sobre todas as nações, desrespeitando completamente a liberdade de consciência de cada um. E é nesse pensamento, nessa deturpação da profecia bíblica, que a Igreja Católica vai começar a tomar esse alicerce, unir a religião junto ao Estado, e assim todos os que forem contra esse conceito eram chamados lá de dissidentes, né? A gente tem os protestantes, os pré-reformadores, os valdenses, albigenses, todos esses eram mortos com um único argumento de que não seguia o pensamento da igreja, que eles diziam ser um pensamento de Deus, da união ali da religião com o Estado. E de forma muito impressionante, olha como Satanás trabalha, né? Quando os puritanos começaram a vir para a América, ali no século XVII, sendo mais específico, a gente também pode voltar um pouquinho antes, no século XV, com a primeira vinda, né? Cristóvão Colombo, ele queria ir para as Índias, e ali ele acaba pegando o oeste, e na realidade ele bate na América do Norte. Eles já tinham um pensamento de que aquela nova terra seria um novo estado, na qual o reino de Deus verdadeiramente seria estabelecido, longe dos domínios do bispo de Roma, né? Longe dos domínios do papado. Eu creio que eles eram sinceros nesse pensamento deles, porque tudo que eles queriam era fugir da perseguição que acontecia no Velho Mundo, lá na Europa. Só que, todavia, eles não notaram que, como já está escrito em Apocalipse 13, né, a besta que emerge do mar, ela emerge da terra, melhor dizendo, ela parece um cordeiro. Ela tem uma aparência cristã, uma aparência de piedade. Só que, no final, ela fala como dragão. Ela age da mesma forma perseguidora, unindo religião e Estado, como aconteceu na Idade Média. E você pode olhar os escritos de Cristóvão Colombo, o próprio primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington, ele já defendia que os Estados Unidos da América é uma nação levantada por Deus que deve exercer hegemonia e domínio cristão protestante por todo o mundo. Os teólogos do século XX, você pode analisar ali as falas de James Kennedy, principalmente, um teólogo muito influente entre o meio evangélico, mais voltado ali para o pentecostalismo. Ele já defendia de que é necessário cristianizar os Estados Unidos, independente da posição das pessoas, se elas aceitarem isso ou não, independente da opinião delas, é necessário à força trazer a religião para o poder estatal. Ele chega a comentar também que um dos motivos para qual os Estados Unidos está descambando, perdendo ali a sua essência protestante, é a não observância das leis de Deus, em específico do primeiro dia da semana, a observância do domingo. Ele falou isso em 2005. E olha só que interessante, algo que Ellen White falou há mais de 100 anos atrás, você pode encontrar isso no livro Grande Conflito, está cada vez mais se intensificando entre o meio evangélico, né? E quando a gente analisa ali Apocalipse 13, a última perseguição, ela se dá por nada mais, nada menos do que o levantamento da imagem à besta. Às vezes a gente foca só no que o papado faz, né? Mas a gente não percebe que Ellen White, interpretando lá no capítulo 25 do livro Grande Conflito, página 445, ela diz que a imagem da besta nada mais é do que uma união das igrejas protestantes com o Estado norte-americano. Então, essa preocupação em cristianizar o mundo, em levar para todo mundo esse conceito de que a igreja deve dominar, hoje não vai mais se dar pelo catolicismo, assim, de forma primordial, de forma principal, mas principalmente pelos próprios evangélicos. E é isso que eles cada vez mais tentam implementar. A gente pode olhar, por exemplo, a política aqui no Brasil. Cada vez mais o mundo cristão evangélico se aproxima do poder estatal, e de tal modo isso acontece também nos Estados Unidos. Tudo sobre um argumento de que é necessário cristianizar, é necessário
doutrinar, é necessário trazer a presença de Deus de volta. O problema está, será que de fato eles estão obedecendo verdadeiramente a lei de Deus, em específico o quarto mandamento? Aí nós vemos que há uma incoerência, porque eles defendem o primeiro dia da semana. E aí quando as leis evangélicas começarem a ser incorporadas no Estado, aí é quando a gente vai ver, né, perseguição começando a surgir, porque vai ter um grupo de pessoas que não vão aderir completamente a essas leis. A gente sabe muito bem quem é. Os adventistas do sétimo dia vão estar sustentando ainda o baluarte da verdade do quarto mandamento. Mas, assim, é muito interessante quando a gente estuda isso, é algo muito antigo. Não é algo novo, não é algo que veio de Ellen White, não é algo que veio dos pioneiros adventistas, mas esse pensamento de unir o mundo evangélico protestante ao Estado norte-americano é desde quando os Estados Unidos surgiu, tá bom? Desde os pais daquela nação. Como que é o seu nome, irmão? Me chamo Caio. Caio, prazer, Caio. Comentário excelente, né, Caio? O que você comentou aí é verdade. Quando a gente estuda Apocalipse 13, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque a besta que surge da terra é que vai ali fortalecer a besta que surge do mar. Então, os Estados Unidos da América, que é o estado que abraçou, recebeu ali os protestantes que tinham problema, como você disse, né, no Velho Mundo, foram socorridos pela terra, isso foi narrado no Apocalipse. Esse estado ali, que era o estado da liberdade religiosa, que tem um grande princípio, né, como o republicanismo e a liberdade religiosa, vai agir contra esses princípios. Então, o povo não percebe isso. Isso que fez dos Estados Unidos uma grande nação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as nações protestantes, elas são as nações mais ricas que existem, porque valorizam o trabalho, né? E tem aquele ímpeto que moveu ali os protestantes. Então, os Estados Unidos ele se tornou uma nação próspera por causa da mentalidade protestante, por causa da liberdade que as pessoas tinham, né? E por causa do republicanismo. Agora, vai para a Europa, pega as nações. Isso é um fato. Se você começar a analisar, pega as nações católicas, que tinham pensamento católico, não são as nações prósperas que estão ali. As nações protestantes, elas se tornaram prósperas em muitos aspectos por causa dessa valorização. E também buscavam, né, tinha como os princípios iniciais a liberdade religiosa e o republicanismo, e isso vai ser deixado de lado. Né? Isso vai ser deixado de lado, como o irmão comentou. Vou aproveitar que o irmão comentou isso aí sobre a besta que surge da terra, que é os Estados Unidos da América, e ler o que está em eventos finais no capítulo que a gente está estudando. Quem quiser ver, está na página 128 do aplicativo, o parágrafo 2, e diz assim: quando nossa nação, ou seja, quando os Estados Unidos da América, como o irmão comentou, Caio comentou, renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Então, os protestantes que foram para os Estados Unidos da América, que supostamente estavam brigando por princípios de liberdade, vão dar a mão ao papado, vão deixar esses princípios de lado, justamente unindo aí a igreja ao Estado. E agora, na página 129, no capítulo 2, ela diz assim: a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de corno semelhante aos do cordeiro dos Estados Unidos da América fará com que a terra e o que nela habitam adorem o papado, a besta que surge do mar, né? Que uma das cabeças ali é o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então, a gente lê os textos, eu li os textos da doutrina católica que mostram, né, que Roma vê o domingo como um argumento, mostrando que nós temos autoridade para a mudança, tanto que as pessoas estão aí guardando o domingo, e não é pela Bíblia, é pela nossa autoridade. Então, comenta aí da ação dos Estados Unidos nisso. E na página 135, no capítulo 3, eu não vou ler aqui, mas ela fala que as nações estrangeiras elas vão seguir o exemplo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que é o país aí que defende esses princípios de liberdade, vai modificar isso, é o que está na Constituição que vai ser modificado, e as nações vão seguir o exemplo deles. Né? Então, são exemplos que a gente deve valorizar, são os exemplos aí que a gente viu o Jones lutando aí no Congresso, né? Se vocês lerem aí o livro A Lei Dominical Nacional. Então, isso é algo muito importante para a gente atentar.
o irmão comentou coisas interessantes, né, da perda da liberdade. É algo que nós, como cristãos, devemos atentar. Pense bem no cenário político, né? Vamos trazer aí para a situação atual, da atualidade, que a gente, inclusive, vive no Brasil. O que é uma lei dominical? É uma lei em que o Estado, com um argumento religioso, está impondo uma lei civil. Então, a união daquilo que é religioso com aquilo que é civil. Mas está impondo algo que, na verdade, é uma transgressão da lei de Deus. Então, a transgressão da lei de Deus é imposta. É imposta uma transgressão religiosa com uma autoridade civil, assim como também a gente viu no passado ali em Daniel 3. Uma transgressão religiosa, para que eles adorassem ali aquela imagem que foi erguida, foi proposta uma transgressão religiosa imposta pela autoridade civil. Então, esses dois elementos eles são muito importantes para a gente entender. O que vai acontecer no final dos tempos é a imposição de uma transgressão da lei de Deus e a união do civil com o religioso, o civil impondo essa transgressão. Agora, pense aí nos cenários que a gente vive. Pense nos nossos cenários atuais. O que a gente fica aí? O mundo está polarizado entre a esquerda e a direita. E a gente vê a esquerda fazendo o quê? A esquerda impõe, e não é para apoiar isso de forma nenhuma, ela impõe a transgressão da lei de Deus. Ela propõe que a transgressão da lei de Deus e também transgressão da lei civil seja aprovada. Por exemplo, o aborto. O aborto está indo contra o não matarás. Né? É uma lei civil também, é uma lei civil, tem a sua esfera civil, mas está impondo ali uma transgressão da lei de Deus. O casamento entre pessoas do mesmo sexo também buscam essa pauta para impor isso, transgressão da lei de Deus. E os outros exemplos aí que vocês estão acostumados. Estou pegando aí os principais exemplos. Agora vamos para o outro lado, para a direita que supostamente defende princípios cristãos. O que a gente vê que é muito comum isso, não estou dizendo que seja a atuação aí de todas as pessoas, mas eu não estou querendo falar nada, né, da questão política, agora não é essa a pauta, é para a gente perceber o cenário e como isso está envolvido na situação final. Como que a gente vê a ação da direita? Normalmente, a direita vai lá e fala assim, não pode abortar, não tem que aceitar isso é contrário à lei de Deus. Está ali o não matarás, não pode ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, por quê? Porque isso é uma abominação para Deus. Como assim? O Estado ele deve reger a parte civil. Jesus disse: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é de Deus e o que é de César devem estar separados. Eu não posso usar a Bíblia como um argumento religioso para defender uma lei civil. Eu não posso falar que é o não matarás, é porque a Bíblia diz não matarás que você não deve abortar. Isso não pode existir esse argumento, porque senão você está dando brecha, na verdade, você está unindo a ideia de religião com o Estado. Você não pode falar pessoas do mesmo sexo, o Estado não pode reconhecer o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque Deus diz que isso é uma abominação. Não, por quê? Porque a lei civil não é regida pela Bíblia, e a gente deve defender que é assim que deve ser, não deve ser regida pela Bíblia. Então, o que eu percebo é que, de um lado, a direita, ela comumente une muitas pessoas em seus argumentos aí, une o argumento religioso com o argumento civil, algo que deve ser totalmente rejeitado. E, pelo outro lado, a esquerda propõe aí a transgressão aberta à lei de Deus. Né? Se a gente unir tudo isso, a gente vê justamente o que aconteceu em Daniel 3, a gente vê o que vai acontecer em Apocalipse 13. Vê o que vai acontecer em Apocalipse 13. Então, a gente precisa cuidar com isso. Eu não estou dizendo que, não, deixa de lado no argumento, deixa, né? O Estado quer propor que pessoas do mesmo sexo se casem, deixa que se casem, a gente não tem nada com isso, está certo mesmo, cada um tem a sua liberdade. A pessoa quer abortar, deixa abortar, né? Cada um é o corpo dela, né? Como diz o argumento, né? É o meu corpo, as minhas leis, deixa abortar. Não, a gente também não tem que ter essa posição. O que a gente não pode, a gente precisa aprender a defender as leis civis dentro da esfera civil. Então, todas essas propostas aí, elas devem ser defendidas dentro da esfera civil para não fazer essa união. Então, por exemplo, quando o aborto é muito fácil de defender, né? Eu acho que é um
o mais direto. Então, quando a gente vai falar sobre isso dentro da esfera civil, você tem que... O seu pensamento é justamente a proteção ao indivíduo. É um ser humano que está ali, é um ser humano diferente, né? Tem a mãe e tem o filho, são seres humanos diferentes, e você deve proteger o ser humano. A lei civil deve proteger o ser humano e deve proteger para que o ser humano não seja assassinado. Essa é a expressão que a gente deveria usar, né? O aborto aí é para amenizar as coisas. Sei lá, na medicina a gente via isso, né? Quando há uma situação em que o feto está ali sem intervenção, perde a gravidez é interrompida. Isso, quando a gravidez é interrompida ali sem intervenção, que a gente fala, abortou, né? Perdeu o bebê, abortou. Isso é aborto. Agora, uma gravidez viável não é um aborto, é uma gravidez viável que vai continuar, e você vai lá e mata o feto, é um assassinato. Então, a gente não deveria assim, não, eu estou defendendo que as pessoas têm o direito de abortar. Quando o argumento que você tem que dar, e a gente precisa colocar, dar cunho correto às expressões, não. A pessoa tem que ter direito a matar, a assassinar, que é isso que acontece, não é um aborto. Um aborto não é isso, isso está sendo amenizado. Então, é fácil de defender isso. Quando você vai para o casamento homossexual, você não tem que pegar a Bíblia. É errado esse tipo de argumentação. É o mesmo que vão usar aí nas leis dominicais. Mas você deve mostrar que o núcleo da sociedade civil é a família. E é por isso que as leis reconhecem um casal heterossexual como a base da sociedade, porque a sociedade vem de um casal heterossexual. Então, a gente acha assim, não, a lei colocou, né? Primeiro vem a lei ali e a lei coloca, não, o casamento vai ser reconhecido por casais heterossexuais. E claro que não. As famílias, o casal heterossexual, eles vêm antes da lei. A lei apenas ela reconhece, ela vê a sociedade e fala, olha, a sociedade foi formada dessa forma, uma família é formada dessa forma, a lei apenas reconheceu, e por isso que na Constituição, antes dessas mudanças, aí que seriam muitos comentários aí para falar das mudanças que ocorreram, a lei apenas reconhecia que um casal é um casal heterossexual porque é a base da sociedade. Um casal homossexual não é a base de nada. Se só existir casal homossexual, a sociedade se perde. Agora, a gente pode interferir, essas pessoas não podem ficar juntas? Não, elas podem, cada um é livre, a gente tem que tratar todas as pessoas com gentileza, elas são livres aí para fazer as escolhas delas, mas elas não são livres para impor, por exemplo, que agora o Estado reconheça isso como um casal, porque simplesmente não é, a gente não pode querer que conheça coisas que não são. E eu poderia dar muitos exemplos, né? São muitas coisas que acontecem isso, né? As supostas liberdades, normalmente, não são liberdades, é algo que você está tirando a liberdade da outra pessoa, você está querendo matar outra pessoa, você está querendo mudar a língua portuguesa, você então está querendo fazer modificações assim que realmente são inaceitáveis, mas o que eu quero salientar aqui para vocês é que a nossa defesa, quando a gente estiver conversando dentro da esfera civil, ela deve permanecer apenas na esfera civil. Não estou dizendo que você não pode falar sobre isso na igreja, não. Por quê? Porque o aborto ele é, sim, uma transgressão à lei de Deus. Há a esfera religiosa, elas são separadas. Há diferença, né, nas leis. Né? A lei de Deus rege o pensamento, rege as intenções. Né? Então, assim, você pode comentar do aspecto da esfera religiosa dentro da igreja, não há problema nenhum. Casamento de homossexuais, de aborto, essas questões todas dentro da igreja. Mas o que a gente precisa tentar é para a gente não fazer essa mistura que é comum aí nos argumentos, né, da suposta direita cristã, né, a direita cristã que normalmente une o Estado com a religião. Então, pensem aí nos argumentos, quando vocês forem conversar, meçam aí as coisas. Se estiverem falando de religião, não há problema de falar religião, mas tomem cuidado com essa união errada que às vezes a gente faz entre a parte civil e a parte religiosa. Elas devem estar sempre e totalmente separadas. Recomendo muito a leitura novamente do livro A Lei Dominical Nacional, porque esse argumento é a ênfase de Jones, e essas partes que parece que há confusão. Não, mas o não matarás está na Bíblia e também está no Estado. Ele destrincha, eu não vou falar sobre isso por questão de tempo agora, mas ele destrincha mostrando que é diferente a parte que é regida por Deus e a parte que é regida pela esfera civil. Então, leiam, é um livro excelente, vale muito a pena, e é um livro que é mais atual do que nunca aí pelo contexto que nós estamos vivendo. Então, vale a pena a leitura. Então, esses aí eram os principais assuntos que eu queria destacar com vocês. Deu 8 horas, acho que a gente
vou me organizar aqui para acabar mesmo às 8 horas. Havia ainda 2 textos que eu queria ler aqui, mas vou deixar para vocês lerem, né? Quem lê o capítulo vão se lembrar. Há 2 textos aí que fazem referências para quando houver a situação de crise, Ellen White fala, olha, nessas situações você não precisa chamar atenção. Se falou para não trabalhar no domingo, você não tem que ir lá para fora trabalhar no domingo para chamar atenção e trazer problema. Ela fala, não há problema em você se abster de alguns trabalhos no domingo. Ela fala, usa o domingo, então, para atividade missionária. Né? Ela fala assim que você não trabalhar no domingo não significa receber a marca da besta. Ela fala para a gente ter estratégia nesse sentido. Né? Então, para a gente ter sabedoria aí na hora de agir, é algo que é muito importante em todos os aspectos da vida e também na situação final. Ela diz que não há pecado, isso não é receber a marca da besta. Então, são textos que estão aí também que talvez vocês tenham lido, né? Quem já leu o capítulo. Esses aí eram os assuntos que eu queria abordar sobre esse capítulo, um capítulo que vale a pena a leitura e aprofundar sobre esses temas. Não sei se há alguém que quer destacar mais algum texto ou fazer mais algum comentário. Irmão, só uma breve abordagem sobre o que você falou a respeito das pessoas utilizarem, né, a profanação, a corrupção da sociedade para implantar leis religiosas no Estado, né, obrigando as pessoas a seguirem aqueles princípios. Vou só ler um texto de Ellen White, está no Grande Conflito, página 587 e 588, né, o livro Grande Conflito, publicado ali em 1888. Depois vou ler um texto de um pastor evangélico no ano de 2005. Ellen White comenta que a corrupção que rapidamente se alastra, observe, é atribuída em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Este país, ela está falando aqui dos Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Observe que ela disse que os cristãos evangélicos estavam dizendo, já na época dela, que o motivo da corrupção está se instalando aqui, no caso seria o progressismo, né, e o esquerdismo, é pela quebra da guarda do domingo. Aí o mesmo pastor que eu citei na minha fala anterior, D. James Kennedy, em 2005, ele relatou o seguinte, ó, abre aspas, os cristãos precisam compreender que observar o dia de descanso, o domingo, promove uma conscientização de que Deus e seus caminhos e leis são importantes para todos nós. Vemos que a necessidade do dia de repouso, o domingo, ele está falando aqui, ele é um evangélico, não é adventista, é verdadeiramente urgente. Observe, cada vez mais entre os teólogos, entre o mundo evangélico, surge essa emergência. O dia de domingo precisa ser estabelecido como uma lei civil estatal para que nós possamos manter a ordem da sociedade. Interessante é que isso é muito contraditório, porque eles, como americanos, cidadãos, né, daquela nação, eles estão contradizendo o que diz a primeira emenda da Constituição, né? A primeira emenda da Constituição de 1776, feita ali pelos pais peregrinos, já declara que não deve haver nenhum tipo de união entre algum tipo de religião e o poder civil norte-americano. Né? Até que os Estados Unidos era conhecido como uma igreja sem papa e também uma terra sem um rei, na qual as pessoas poderiam desfrutar de sua liberdade religiosa. Mas olha só o que diz, e aqui eu finalizo meus comentários, vou pegar aqui, pronto. Alguns teólogos contradizendo a primeira emenda da Constituição do seu próprio país. Pat Robertson diz o seguinte, não existe isto de separação entre igreja e Estado na Constituição. É uma mentira da esquerda e não vamos mais tolerá-la. D. James Kennedy também diz o seguinte, não há dúvida de que podemos testemunhar a queda, não só do Muro de Berlim, mas do ainda mais diabólico Muro de Separação. Ele está falando aqui do Estado laico, ele chama isso de diabólico. Isso de a igreja não dominar no Estado é diabólico na mente dos pastores evangélicos, que tem levado à secularização, impiedade e imoralidade e corrupção em nosso país. Criswell disse certa vez o seguinte, não existe algo como separação entre igreja e Estado, é meramente uma ficção imaginária dos incrédulos. Tom DeLay, certa vez, afirmar que os nossos pais fundadores, os fundadores dos Estados Unidos, eram a favor da separação entre igreja e Estado, é reescrever a história ou ser muito ignorante sobre ela. Então você observa que atualmente, eles propõem um certo tipo de revisionismo da história, literalmente, um revisionismo. Porque o principal foco deles, se vocês estudarem ali Daniel 11, né, verso 40 a 45, rei do sul, rei do norte, a gente entende ali o rei do sul como sendo
o esquerdismo que surgiu com a Revolução Francesa e o Rei do Norte, o poder da Igreja, né, que ali promove as pegadas de Roma, a gente vê que, a princípio, de fato, o cristianismo evangélico, até mesmo católico, ele sofre, ele apanha por causa do esquerdismo, né, do progressismo, do liberalismo da sociedade. Mas eles querem reagir isso à força. E aí nós vemos que, no final das contas, quem é o vitorioso? É o Rei do Sul ou é o Rei do Norte? Claro, antes da manifestação de Deus, é o Rei do Norte. O cristianismo evangélico e católico é que, no final, sai e se sobressai sobre o Rei do Sul. E a gente entende que essas falas dele aqui justamente promove esse conceito de que a força, independente da opinião das pessoas, desrespeitando completamente a religião e o pensamento de cada um, devemos promover a guarda do domingo. E, enfim, nós, como adventistas do sétimo dia, atualmente, devemos fazer, como o irmão falou, promover a liberdade de expressão, mas, quando sair, agir com sabedoria, né? Porque, quando o Espírito Santo descer, o sábado ali vai se tornar, né? Ellen White fala que a terceira mensagem angélica vai ser proclamada com grande poder que não seria possível ser proclamada antes. E a mensagem do sábado vai soar para todo mundo e as pessoas vão finalmente se decidir, né? Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Excelente, irmão Caio, muito bom. Obrigado por compartilhar. Não sei onde você tem esses textos, né? Mas se você tiver separado, quiser separar, enviar no grupo também do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp Sim. do Zoom. É muito útil, são textos muito bons, comentários muito relevantes. Posso dizer o nome do livro aqui para vocês. O primeiro é Apocalipse 13, Leis Dominicais, Boicotes Econômicos, Decretos de Morte, Perseguição Religiosa, de Mervyn Moore. E o segundo, aqui também muito bom, é O Último Império, A Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus, de Vanderlei Dornelles. Todos esses dois você pode encontrar na casa publicadora. Legal. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelas indicações aí, excelente. Então, é isso. Há algum comentário mais? Então, vamos orar. Eu vou me ajoelhar e convidar os que puderem também para nos ajoelharmos diante de Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos sobre a Tua Palavra, de aprendermos mais de Ti, e pedimos, Senhor, que esse aprendizado possa realmente modificar o nosso íntimo, modificar o nosso ser para sermos semelhantes a Cristo, para termos a mente de Cristo, que o que aprendemos, Senhor, aqui possa nos direcionar para os Teus caminhos e vermos que a brevidade do tempo para agirmos com diligência a todo momento, buscando proclamar as tuas verdades para este mundo. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor conceda a nós o teu Espírito e nos conduza durante esses últimos dias da história deste mundo, para que nós possamos estar entre os 144 mil selados que guardam os teus mandamentos e não junto daqueles que adoram a besta, que possamos fazer uma oposição buscando salvar pessoas para o teu reino. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, muito obrigada então, pessoal, a todos que estiveram aí com a gente, eu também ao Rio. Vamos tirar agora uma foto? Antes de nós finalizarmos, deixa eu ver aqui. Alguém tem com PC que poderia tirar? Gente, acho que não tem ninguém que fazer isso aqui no computador. Posso tirar? Tá, obrigada, se você cai, né?